Na verdade, foi abril de 2022. Olha, você é candidato e a eleição é em outubro. Boa sorte a você. Boa sorte pra você e vá trabalhar. Você lança o programa, tudo bem, o evento é bonito, mas a pessoa vai lá e cobra assim, quanto é que a obra vai estar aqui contribuindo para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida, melhorando a nossa mobilidade, dando mais conforto e segurança nas rodovias. Existe uma outra tese que entende que indo 5 candidatos, você tem segundo turno e quem for o melhor vai disputar com o adversário e todo mundo se une em torno desse nome, que é uma tese arriscada. As pessoas não estão preocupadas se é um homem ou se é uma mulher. As pessoas estão preocupadas que quem assumir a prefeitura de Aracaju dê resultado. Porque você nunca elimina problema na cidade. Quem achar que vem aqui ou em qualquer lugar do mundo, eu resolvo todos os problemas da cidade, está mentindo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana. Essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de comunicação, assessoria de imprensa e media training. E, claro, com a parceria aí super luxuosa da WG Produções, aqui exatamente desse estúdio maravilhoso, onde a casa está abrigada nessa terceira temporada. E a gente hoje tem aqui um entrevistado ilustre, tanto quanto os demais, óbvio, né? Que é o Luiz Roberto Dantas, que estará provavelmente no Páreo de 2014, claro, vamos falar um pouquinho sobre isso e entender essa jornada. Luiz Roberto, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo. É um prazer tê-lo aqui. A satisfação, Kátia, é toda nossa em estar aqui dialogando, conversando com vocês sobre política e sobre outros assuntos. Que nos move, né? Que nos move. Muito bem. Deixa eu lhe apresentar oficialmente, tá? Luiz Roberto Dantas de Santana, conhecido apenas por Luiz Roberto, é secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Sergipe, a SEDURB. Luiz Roberto é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário e também pós-graduado em Gestão de Comunicação Corporativa. É ex-presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a INSURB, cargo que exerceu durante as gestões do prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, do PDT. Em 84, iniciou sua carreira no Ministério da Fazenda e ingressou. Onde que você ingressou? Eu não estou achando mais, peraí. Voltou? Porque está dando aqui um tilt nesse negócio. Mas vamos lá. Você ingressou na carreira. Me conta um pouco dessa história ali para a gente poder ir tocando essa conversa. Depois do Ministério da Fazenda, eu ingressei na Petrobras em 1987, onde passei 32 anos. Ocupando a carreira técnica e depois como gerente de comunicação por 15 anos. Verdade, você foi gerente de comunicação da Petrobras, isso é verdade, lembro disso agora, é verdade. Você na Petrobras, você assumiu a gerência de comunicação da empresa, mas isso foi só de 97 a 2001. De 87 a 2001 na área técnica e 2001 eu assumi a gerência, ficando até 2015, até o final de 2015. Muito bem. Você foi candidato a deputado federal pelo PDT, na eleição de 2022, conquistou pouco mais de 35 mil votos. E agora você está aí como um dos nomes, como pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, sendo o nome apoiado pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Agradecer por sua participação mais uma vez e começar essa conversa perguntando sobre sua trajetória política. Onde é que começa o seu interesse? Sai da comunicação, do técnico, né? Do direito, da Petrobras e vem para a área política, efetivamente, política partidária. Na verdade, Kátia, a gente sempre militou no movimento sindical, no movimento estudantil. Paralelamente a essas atividades, tanto no Ministério da Fazenda, mas muito mais quando da Petrobras, eu me formei, me graduei em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, em 1990, e trabalhei no escritório de Carlos Brito, era Carlos Brito e Associados, até 2003, quando ele vai para o Supremo e o nome do escritório passa a ser Santana Araújo e Costa. Santana justamente pelo meu nome, Santana e Santana de João Santana, escritório até hoje. Aí está ainda em atividade. Lá em 1998, começa o interesse pela política partidária, mas sempre colaborando, ajudando, contribuindo na formalização de projeto, de programa de governo, mais nos bastidores. Até que em 2000, Marcelo Deda chega à Prefeitura de Aracaju, naquele primeiro passo, já olhando para um horizonte que era o governo do
do Estado. E aí vem uma participação mais efetiva, com colaboração em várias situações, mas sempre continuando lá na Petrobras, na gerência de comunicação a partir de 2001. Mas nunca fui candidato. Em 2008, na reeleição de Edivaldo, a gente teve uma participação efetiva na campanha e também na campanha de Robson Viana para vereador de Aracaju, sempre contribuindo, colaborando na parte estratégica e outras situações de campanha. E até que em 2010 eu fui coordenador geral da campanha de Márcio Macedo, a pedido de Zé Eduardo, para deputado federal. Zé Eduardo foi ser coordenador de campanha de Dilma e eu coordenei a campanha de Márcio, aí junto com a campanha de Conceição, que se elegeu deputado estadual, mas nunca tive pretensão de ser candidato. A primeira vez foi o ano passado, 2022, quando eu deixei o PT em 2015, o partido que eu era afiliado, e vim me filiar no PDT em 2020, quando Edivaldo sai do PCdoB e vai para o PDT. E ele me fez esse convite da filiação ao PDT. E numa definição partidária, para a gente formular a chapa, compor a chapa de deputado federal, eu acabei me candidatando a deputado federal. Na época havia uma conjuntura que era favorável por conta da presença de Fábio Henrique, que estava deputado federal. E era do PDT. Época, e era do PDT. Surpreendentemente, Fábio Henrique sai do PDT e vai para outro partido, e eu tive que continuar para manter a chapa de deputado federal, que era importante. Né? E sem lastro nenhum. Aliás, o PDT sofreu muito com isso na campanha, porque praticamente não tinha lastro. Edivaldo sai do PCdoB, que era o partido histórico dele, esvazia o PCdoB e traz todo mundo para o PDT, ou grande parte, os números mais expressivos foram para o PDT. Ficou mas o PDT veio, de certa forma, pesado, principalmente para estadual, porque veio aí Garibaldi Mendonça, veio aí a deputada Maria Mendonça, na época, hoje ex-deputada, veio o Zezinho Sobral. Então, assim, era um partido que tinha um peso muito grande, mas não tinha essa capilaridade toda para eleger suficientemente essas pessoas. Tanto é que só elegeu que foi Garibaldi Mendonça. E Zezinho saiu para ser vice-governador agora governador Fábio Mitidieri, não é isso? Foi exatamente isso. Então, essa falta de lastro foi um dificultador para a sua campanha? Não só isso, mas veja, a campanha foi decidida em abril de 2022. Em nenhum momento nós viemos trabalhando essa campanha desde 2020, Sim. que era o natural, você dialogar com prefeitos no interior, você dialogar com vereadores no interior, com lideranças no interior e também aqui na capital. Então foi uma decisão, a partir do momento que Fábio fez o movimento de saída, eu entrei, vamos dizer, nessa lacuna, já poderia ter entrado antes, e aí veio a decisão. Nós fizemos a pré-campanha e campanha sem ter nenhum tipo de diálogo e conversa anterior a abril de 2022. Então a gente sabia da dificuldade para a eleição, porque ninguém vai fazer algo para si não tendo conhecimento do que vai fazer. Sim. Então não adiantava me enganar, até porque a gente sabe dos números, sabia da projeção de coeficiente, uma série de fatores que interferem diretamente numa eleição. Mas mesmo assim, pelo projeto, nós topamos. Aí tem o outro movimento, que você falou muito bem, Zezinho sai para ser vice-governador, que enfraquece a chapa Totalmente. De deputado estadual. Tanto é que a gente só fez Garibaldi, que a ideia era fazer 2, Sim. se fossem os 3. Aí a gente teria coeficiente para eleger 2. E a gente sabia disso, que corria o risco de não eleger os 3, mas elegeria 2 e um ficaria de fora. Essa era a conta que se fazia. Era a conta que se fazia. Aí muda tudo. Zezinho sai, ficam 2, tanto é que elegeu 1. Eu vou para deputado federal, continuo como deputado federal, tive 35.564 votos, mas a gente não atingiu o coeficiente. Que era previsível também. Que era previsível. Agora, chama-me a atenção uma coisa que você fala, é que 2022 já poderia estar trabalhando esse nome para essa campanha de deputado federal, caso já tivesse ali estabelecido isso. É só para as pessoas compreenderem, como esse podcast tem esse cunho um pouco didático, para as pessoas compreenderem que as eleições não acontecem da hora do dia para a noite. Você sai de uma eleição, aliás, você trabalha a campanha de 2022 pensando em 2024 e 2026. A de 2024 pensando em 2026 e 2028. E aí você vai construindo esses projetos de aliança, todo esse processo eleitoral de acordos, de alianças e tudo mais, em anos já, pelo menos 2 anos antes, para poder
deixar essa calçada aí bem estruturada, né? Exatamente. E veja, eu não fui candidato em 2020, né? Sim. Eu não fui candidato. Fui candidato a vereador, não fui candidato a prefeito, a nada. Foi a primeira então, disputa. Era a primeira disputa em 2022. Se eu tivesse sido candidato, naturalmente teria qualquer tipo de construção olhando 2022. Mas nem isso teve. Sim. Na verdade, foi abril de 2022. Olha, você é candidato e a eleição é em outubro. Boa sorte a você. Boa sorte para você e vá trabalhar. E foi isso que aconteceu. Mas essa boa sorte teve uma bênção aí, uma mão muito forte, que foi a do prefeito Edivaldo Nogueira, né? Que fez todo o investimento, teve todo o empenho. A gente brincava que Edivaldo se empenhou de uma forma tão forte na sua campanha que parecia que só existia Luiz Roberto como candidato no mundo naquele momento. Como é que foi isso e qual é a percepção prática que você tem do resultado dessa sua participação, embora você já tenha elencado aqui os vários fatores que dificultariam esse processo. Mas, considerando todo o investimento que o prefeito fez, não só de presença, mas também de recursos para essa campanha, qual é o resultado concreto, qual é a sua percepção desse resultado? Veja, eu conheci Edivaldo em 1983, quando eu cheguei na Universidade Federal de Sergipe no curso de Química, porque depois foi que eu fiz Direito, em 86 eu fiz outro vestibular, deixei o curso de Química no último ano. E Edivaldo estava no DCE, depois foi substituído por Cauê. Então eu acompanhei essa trajetória do movimento estudantil desde aquela época e a gente tinha um conhecimento, não tinha amizade. A amizade veio praticamente nascer já em 1998, ali nessa questão da minha chegada para o movimento político, para político partidário. E isso continuou ao ponto de eu ser indicado pelo governador Fábio Mitidieri, enquanto deputado federal, para participar do governo de Edivaldo. E agora foi o contrário, Edivaldo me indicou para o governo de Fábio. Como ele sabia da importância, né, de a gente ter dentro do projeto, veja, você vai, uma pessoa uma vez colocou, Luiz foi para o sacrifício. Não, você só vai para o sacrifício quando você é empurrado para o sacrifício. Sim. Porque se fosse sacrifício eu não iria. A gente também tem que ter projeção para o futuro. E ele sabia que se fosse uma decepção do ponto de vista eleitoral, eu não teria mais projeção em 2024, teria dificuldade para isso, ou seguir adiante a carreira política. Por isso que, e por conta, né, do gesto de aceitar ser candidato a deputado federal para manter a chapa de deputado federal PDT com todas as dificuldades, ele se envolveu, né, na campanha. Não só na minha, ele se envolveu na campanha de Maria, se envolveu na campanha de Garibaldi. De forma muito tímida. Havia essa reclamação muito generalizada. Eu acompanhei isso de perto. E, veja, e na chapa de deputado federal, eu estava na frente mesmo, eu estava à frente dos demais companheiros e companheiras que participavam da chapa. Então, nós fizemos efetivamente uma campanha em Aracaju, principalmente com a participação dele, e o que tinha no interior, eu ia sozinho com a minha equipe trabalhar no interior. Ele não participou efetivamente em nenhum momento no interior do estado, mas em Aracaju sim, porque também nós trabalhávamos o nome de Fábio Mitidieri, porque foi um diferencial no PDT. Nós engajamos na campanha de Fábio desde o primeiro turno. Sim. Tanto é que tinha material casado, tudo foi preparado também, potencializando o nome de Fábio, claro, e eu fazendo a nossa campanha. Qual é o resultado disso tudo? A minha pré-candidatura. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho da minha pergunta, que nós pedimos sempre aos colegas de profissão, jornalistas, radialistas, para mandarem perguntas para os nossos entrevistados, tá? E aqui, para você, tem pergunta dos colegas, uma delas é de Rita, vou pegar a minha pergunta inicial para complementar aqui. E ela diz o seguinte, Rita Oliveira, mandar um abraço para ela, editora do site RO Acontece, o RO de Rita Oliveira, aliás, uma super profissional. Ela pergunta o seguinte, ela comenta o seguinte, estamos há pouco mais de 6 meses das eleições municipais, o agrupamento governista permanece com 5 pré-candidatos a prefeito de Aracaju. O ex-governador Belivaldo Chagas, que coordenou a sucessão estadual em 2022, considera um absurdo 5 nomes, com 2 pré-candidaturas já lançadas, uma delas é a sua. Avalia que o quadro é complicado porque os pré-candidatos do bloco não passam de 12%, enquanto a pré-candidata Emília Correia está próxima ao teto de 30%. O senhor atribui a falta de consenso em torno do seu nome, já que tem o apoio do prefeito Edivaldo Nogueira e do governador Fábio Mitidieri?
Veja, tem duas teses. Existe a tese da unificação de um candidato único do bloco governista, que é a que nós defendemos. Sim. Esse bloco unido sempre teve sucesso, Sim. apesar que hoje tem atores e atrizes diferentes daqueles que trabalharam desde 1998. Porque estão fora da política e outros porque, infelizmente, faleceram, a exemplo de Deda e Zé Eduardo. Existe Sim. uma outra tese que entende que, indo 5 candidatos, você tem segundo turno e quem for o melhor vai disputar com o adversário e todo mundo se une em torno desse nome, que é uma tese arriscada. Sim. O risco é maior. Sim. Porque, veja, o que é que acontece? Quando estiver disputando 5, tiver 5 pré-candidaturas e assim for mantida, os 5 vão ter percentuais. Sim. Dentro de qualquer pesquisa que for elaborada. E tudo indica que não terá destaque. Ficará todo mundo ali naquele nível. E Emília, que se mantém aí em torno de 20%, ela tem mantido isso, nem tem crescido, nem tem reduzido, que é Sim. o percentual relativo à oposição que está concentrado em Emília. Até porque, até o presente momento, não apareceu nenhum outro pré-candidato de oposição. Sim, Então, sim. somente Emília. Sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui também do Daniel Rezende, do site Política de Fato. Ele diz o seguinte: secretário, o senhor é o homem de confiança do prefeito Edivaldo Nogueira. E o seu virtual indicado para a disputa eleitoral. Virtual, eu gostei do virtual indicado, né? Porém, essa disputa passa antes por uma pré-disputa, dentro do agrupamento que vocês atuam, que é o governista. E há um indicativo de que esse mesmo agrupamento rejeita veementemente o seu nome para representá-los na disputa pela prefeitura de Aracaju. Parece haver unanimidade no pensamento de que Luiz é um cara muito agradável, mas que não consegue avançar no diálogo interno. Opa, essa pergunta é um supapo, né? É um supapo, mas eu respondo com muita tranquilidade. Veja, Claro. Cada um tem o seu perfil. Sim. Né? As pessoas são diferentes. Né? Edivaldo é Edivaldo, Luiz Roberto é Luiz Roberto, Cátia é Cátia. E o diálogo tem existido. Sim. Né? Todo mundo está conversando, com todo mundo, inclusive. Sim. Né? A primeira pessoa que eu visitei, Cátia, foi Belivaldo Chagas. Passei 1h20 conversando com o Belivaldo, falando sobre política, ouvindo o que ele tinha para dizer. Eu também tive a oportunidade de falar. Conversei com Daniele Garcia, conversei com quase todos os vereadores de Aracaju, com exceção aqueles de oposição, porque fica mais difícil esse tipo de diálogo. Conversei com o governador Fábio Mitidieri, conversei com o Laércio Oliveira. Então, está tendo conversa dentro do grupo. Agora, tem assuntos que vão para a área externa e tem assuntos que ficam tão somente na área interna. Então, a disputa está aberta. Quem são os 5 pré-candidatos? Estão lançados. Eu, Iandra Moura, Catarina, Fabiana Oliveira e Daniele Garcia. Pode sair um candidato unificado daí, ou uma candidata? Pode. E pode não sair. Pode sair mais de um candidato da base governista. E o próprio governador. O que não é saudável. O que não é saudável, o próprio governador já falou isso. Disse, olha, eu não vou prender ninguém. Quem quiser ser pré-candidato, saia. Mas dificilmente sai mais de 2. Eu acredito nisso. Já seria um exagero ter mais de 2 candidatos na mesma base. Na mesma base. Você ter 4 ou 5 candidatos, aí você arriscar demais, né? E todo mundo sabe da importância de Aracaju. E todo mundo sai fragilizado nisso. E todo mundo sai fragilizado nisso. Só para as pessoas compreenderem isso, Luiz, essa é uma grande dificuldade que a oposição tem em compreender. Né? A oposição se esfacela toda, sai em minoria, na expectativa de que um dia se junte. E acaba sempre perdendo esses processos justamente por conta desse esfacelamento que se faz historicamente, não é? E a história mostra isso, né? Toda vez que isso aconteceu, né, a oposição saía com a derrota das urnas eleitorais, né? E a gente pode correr esse risco, mas é do processo, do jogo, né? Enquanto não se define, a gente vai estar falhando. Em havendo mais de uma candidatura na base governista, uma estaria colocada, em princípio, seria a sua, né? Tem aí outros nomes, como a própria Iandra, a Catarina, a Daniele, 3 mulheres. Há quem diga que o ano é da mulher, que essa eleição ninguém tira de uma mulher. Você acredita nisso? Estaria disposto a retirar esse nome para apoiar um desses nomes colocados pelo governo? Bom, só se o grupo decidir. A princípio, eu estou mantendo minha pré-candidatura, com o apoio de Edivaldo e com o apoio do governador Fábio Mitidieri.
Veja, e dados mostram que não é uma questão de gênero. Né? As pessoas não estão preocupadas se é um homem ou se é uma mulher. As pessoas estão preocupadas que quem assumir a prefeitura de Aracaju dê resultado. Vocês têm pesquisa tem a sobre gestão? isso? Tem pesquisa? Pesquisa de consumo E as interno. pesquisas mostram isso? Mostram isso, claramente. Não é claramente. mulher ou homem? Mulher ou homem. É quem tenha compromisso com a cidade. Compromisso com a cidade, segurança, gestão, já foi testado, já assumiu o cargo público. Tem vários aspectos, né, que convergem para a preocupação e mostram clara a preocupação da população, que é, olha, nós queremos avanço e queremos que isso seja mantido e que se avance no que for preciso, mas a gente quer uma cidade com uma boa gestão. É isso que está resumido. Eu vou pegar ainda um ganchinho dessa pergunta do Daniel, quando ele fala da rejeição, né, dessa indisposição das pessoas em lhe apoiarem. Eu lembro que na eleição passada, 2022, Edivaldo Nogueira era o nome que aparecia em primeiro lugar nas pesquisas para o governo do estado. Isso era fato. Era uma discussão muito ampla internamente que vazava para nós que estávamos aqui acompanhando bastidores. Edivaldo não foi o candidato porque havia uma rejeição muito clara ao nome dele, pela forma como ele se conduz, nada contra, cada um tem um perfil, mas a forma de não receber as pessoas, de não ser aquela figura mais afável, como costumeiramente os políticos são, como o próprio Fábio Mitidieri, governador, é. E isso fez com que o agrupamento dissesse, não, se for Edivaldo, a gente sai. Você teme que isso aconteça em sendo você? Eu acredito que isso não vai acontecer, né? Porque além dos perfis serem diferentes, e tem um dado que você, antenada, sabe qual é. Quem coordenava aquele momento era Belivaldo. Sim. E Belivaldo indicou Fábio. Sim. Também tinha isso. Tinha isso. Mas Fábio não era o que estava no topo das pesquisas. Não estava no topo das pesquisas. Mas existia um agrupamento ali disposto a votar em Fábio, a apoiar Fábio e não Como não teve Edivaldo. gente também na reunião que deu voto favorável a Edivaldo. Mas não fechou. Agora, não fechou a questão, foi sim, minoria. Não, veja, porque aí foi no placar. Uma parte, a maioria apostou em Fábio. Edivaldo deu até uma entrevista dizendo que achava que era um equívoco e tudo mais, que ele estava liderando, mas que ia aceitar, e aceitou o processo e se empenhou na campanha. Verdade. Né? E aí, quando Edivaldo sai do jogo, Fábio fica em segundo lugar nas pesquisas. Sim. Na verdade. Ele até supera o próprio Rogério Carvalho naquele momento. E depois, nas urnas, ele ficou em terceiro lugar. Deixa eu aproveitar e perguntar isso. Eu gosto de entrevistar, porque a gente vai tendo spoiler, né, com o próprio entrevistado. Há quem diga que Fábio ganhou a eleição no segundo turno por conta do apoio acachapante de André Moura. Você atribui a isso? Não. O que aconteceu? Não. Todo mundo trabalhou no segundo turno. Todo mundo teve sua parcela de contribuição. Se fosse assim, Fábio tinha ganho Japaratuba, Pirambu, Capela, Ilha das Flores, onde o grupamento de André é muito forte. E isso não aconteceu. Perfeito. Se você pegar os 74 municípios, Fábio perdeu por 25 mil votos. Se você pegar Aracaju, nós perdemos por 40 e ganhamos por 60. Foi 100 mil votos a virada em Aracaju. E aí foi o trabalho. O prestígio, o trabalho de Edivaldo, a coordenação de André, o apoio nosso na coordenação em Aracaju, o apoio de Catarina, de Nitinho, várias pessoas que ajudaram e contribuíram, porque a gente sabia que tinha que virar em Aracaju. Sim. Sabia da importância de Aracaju e da Grande Aracaju. Mesmo assim, tirando os outros 3 municípios da Grande Aracaju e juntando aos outros, Fábio tinha perdido a eleição. Aracaju foi decisiva. Muito bem, então desmistifica-se esse superpoder de André, né? Vamos lá. Uma perguntinha aqui. Hoje você é secretário de Desenvolvimento Urbano. Quais os seus principais desafios de Sergipe nessa área? Desenvolvimento urbano é uma pasta muito complexa, né? E ela passa por uma série de outros meandros que precisam ser muito bem claros, muito bem estabelecidos. Quais são os seus principais desafios nesse mercado, nesse segmento? Veja, Kátia, além da própria secretaria, nós temos o DR como órgão autarquia vinculada, a DESO, Sim. a CEOP e a Defesa Civil. Então é uma estrutura muito grande, com várias atividades, com vários procedimentos, processos, gerenciamento de rotina. É uma pasta importante para o desenvolvimento do Estado, porque quando você fala de mobilidade, de rodovia, de saneamento básico, quando você fala de obras estruturantes, né, o desafio de potencializar o turismo, isso tudo recai
na SEDURB. E a gente tem feito um esforço grande junto com nossa equipe, e aí eu tenho uma facilidade de montar a equipe que dê resultado, e não foi assim na Petrobras, foi assim na Insurb e está sendo assim agora na SEDURB. Primeiro que nós encontramos o Estado saneado, né, com espaço fiscal para captação de recursos, para operações de crédito, a lei Capag-B, que é muito importante, todas as certidões em dias, e isso fez com que Fábio conseguisse trazer recursos para o Estado para dar continuidade às obras que foram iniciadas por Belivaldo, mas já lançar o programa Acelera com 80 obras em 48 municípios, o Pró-Rodovia 3, que o Pró-Rodovias 1 e 2 recuperaram 1.100 quilômetros de rodovia dos 2.300 quilômetros que nós temos em Sergipe. Vem agora o programa Viva Sergipe, com obras para o turismo e para a cultura, com os museus, com os centros culturais de artesanato. Sim. Então, tudo isso tem que estar bem estruturado para que a gente entregue e faça a entrega o mais rápido possível para a sociedade, que é o que ela espera. Você lança o programa, sim, tudo bem, o evento é bonito, mas a pessoa vai lá e cobra assim, quanto é que a obra vai estar aqui contribuindo para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida, melhorando a nossa mobilidade, dando mais conforto e segurança nas rodovias ou qualquer estrutura que seja construída pelo Estado. É isso que a gente entende. Certo. Vamos lá. Você passou cerca de 6 anos na Insurb. Quais foram as ações de destaque realizadas pela Secretaria na verdade não a Secretaria, né? Durante a sua passagem? Você teve de lidar com a licitação da limpeza pública, não foi? E limpeza pública é sempre um grande lixo, literalmente. Como é que foi isso? Veja, eu vim para a prefeitura para Fundade, para a Fundação de Formação do Trabalho. Veja a tranquilidade. Sim. Fazer curso, olhar mercado, o observatório, capacitar o povo, dar emprego às pessoas. Estava lá na maior tranquilidade, só pauta positiva, sem nenhum problema. Acontece aquela situação dentro da Insurb, em março de 2017, afastamento de diretoria, e Edivaldo me convida a comparecer no gabinete e diz, olha, tem um desafio para você, você vai ficar na Insurb de forma interina e resolver o problema da licitação. Sim. A licitação que estava aquela guerra, cautelar no Tribunal de Contas, medidas antecipatórias dentro do Tribunal de Justiça, diretoria afastada, e eu vou para a Insurb, reúno os técnicos que estavam lá naquele momento, lançamos o edital emergencial. Depois lançamos o edital da limpeza pública, cujos contratos estão vigorantes e vigentes até agora, né? E uma nova licitação vai ser realizada nesse momento da limpeza pública, mostrando que não teve problema algum naquela licitação. E mais, no tempo recorde, que foram 9 meses, nunca houve limpeza pública em Aracaju. Licitação da limpeza pública nesse tempo. E mais, dos 9, 4 meses ficaram os envelopes fechados por conta de uma cautelar do Tribunal de Contas que proibia a abertura dos envelopes. Depois que o tribunal liberou, a gente abriu, em 5 meses encerramos a licitação, sem problema nenhum. Falar em licitação, em sendo Luiz Roberto eleito prefeito de Aracaju, existe uma grita geral para a licitação do transporte público, né? Que se discute há anos e nada acontece. Consórcio, reunião com prefeitos da Grande Aracaju e não acontece. Você estaria disposto a fazer essa licitação? Consegue vencer as barreiras que a gente sabe que são inúmeras? Quem vive nos bastidores sabe como é que funciona esse negócio, tal qual o lixo. O transporte é um outro problema. Você tem disposição para enfrentar isso e para encarar e fazer essa licitação? Se Edivaldo não lançar o edital, porque os estudos estão sendo concluídos justamente para lançar o edital com base em levantamento, em dados, tudo que é necessário para você realmente resolver o problema do transporte público, não adianta você licitar sem resolver troca de frota, regulamentação de taxa-lotação. Deixa eu fazer um parênteses, me permite? E eu faria tranquilamente a licitação. Quando se fala em resolver problema de um cenário como transporte público, a gente sabe que é resolver problema e criar uma centena de outros problemas, inclusive de ordem política, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de lidar. Como é isso na sua cabeça? É muito tranquilo, porque você tem que olhar para o usuário, você não tem que olhar. E às vezes na política você toma decisões que não são não é que sejam melhores, que são antipáticas do ponto de vista político, mas se do ponto de vista da gestão, da resultado,
você fica muito tranquilo quanto a isso. Por isso que eu entendo que a licitação do transporte público, ela vai resolver grande parte dos problemas do transporte público, porque alguns ainda vão persistir e você vai ajustando, porque você nunca elimina problema na cidade. Quem achar que vem aqui ou em qualquer lugar do mundo, eu resolvo todos os problemas da cidade, está mentindo para as pessoas. Até porque os problemas nascem todos os dias, nascem todos os dias. E são históricos muitos deles. Toda vez que eu entrava na Insurb, tomando conta de todos os serviços urbanos, aí as pessoas diziam, e aí, cada dia com sua agonia, daqui a pouco chega algum problema. É um animal que está solto, é o carro coletor que não passou em tal rua, é o cemitério que alguém chegou lá e reclamou, uma série de situações. É a própria população que não contribui. Que não contribui, que joga lixo dentro do canal e você tem que recolher um sofá, você tem que ampliar a educação ambiental. É como transporte público. Eu sou favorável à licitação. Aliás, quando a gente fala em educação e a gente precisa falar para a população, você falou aí do sofá que tem que... existem caixas coletoras em praticamente toda a cidade, a gente sabe disso. A caixa coletora passa no dia X a partir de X horas. O carro acabou de fazer a coleta, alguém vem e põe um saco de lixo do lado, no chão, fora. Né? E aí tem uma série de consequências. As pessoas não dão conta disso. Existe, acho que talvez seja a hora de pensar numa educação da própria população nesse aspecto. Porque por mais que a gente diga, parece que não fica muito claro isso. Essa necessidade de se educar para viver em sociedade de forma que não prejudique a si e nem prejudique a outrem. Veja, existe um programa de educação ambiental, dentro, inclusive, da própria prefeitura, no lote 1 da licitação. É uma das tarefas e umas atividades, você de ir de porta em porta, conscientizando as pessoas. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade. Veja o que aconteceu aqui na Coroa do Meio. Eu passei agora ali, a gente tem um ecoponto, aqui bem perto da WG. Sim. As pessoas rompem a cerca que foi feita pela prefeitura para jogar resíduo da construção civil ali no entorno do mangue. Se você calcular, Cátia, de lá para cá, não dá 600 metros. Mas as pessoas insistem em fazer isso. Agora, quando lança, diz bem assim, olha a culpa da prefeitura que não recolhe. Sim. Mas quem foi que colocou ali? Foi a prefeitura? Não, é o cidadão que precisa realmente ser mais educado do ponto de vista da proteção ambiental e do que pode trazer para si. Porque ali pode gerar vetores, ali pode gerar doença, ali tem questões de saúde pública e depois você adoecer pelo próprio lixo que você destinou inadequadamente. Essa é uma fala muito importante sua. Esse seu viés técnico, você vem das gestões, né? Petrobras, Enurb, Sensurb, agora Sedurb. Isso ajuda até onde é importante num processo político eleitoral, considerando que você vai disputar um cargo executivo? É muito importante, eu não tenho dúvida sobre isso. Você entender de orçamento, de lançamento financeiro, né? Você entender de licitação, você... entender do que a cidade precisa do ponto de vista de serviços urbanos, isso lhe dá uma bagagem muito grande. Sim. A prefeitura me deu uma bagagem muito grande. A Petrobras me deu a disciplina também, né? Além de onde eu estudei, de onde eu vim, da minha vida estudantil, da minha vida profissional, desde o Ministério da Fazenda, trabalhando na dívida ativa da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional, depois na Petrobras, na área técnica, conhecendo bem da área operacional, que também é importante para uma cidade, por isso que eu tinha facilidade na Insurb, porque a Insurb ela se realiza na rua, ela não se realiza no gabinete, ela é uma empresa operacional, como a Sedurb também é uma secretaria operacional, mas vinculada a obras e não a serviço. Então, isso facilita o processo de gestão quando você tem uma bagagem dessa natureza. Sim, perfeito. Então, Luiz Roberto, agradecer por estar aqui na Casa de Sopapo. Foi um prazer enorme esse bate-papo, né? Colocar a casa à sua disposição e dizer que ela está aqui sempre aberta para recebê-lo agora como pré-candidato, mais adiante, agora ainda não é candidato, mas quando lançar a candidatura, por favor, venha aqui contar as histórias e contar se você já conseguiu ser aquela figura que todo político é aquela coisa do aperta muito, dá muito tapinha nas costas, dá abraço, enfim. Você não tem muito esse perfil, você é muito mais técnico, digamos assim. Você vai ter que melhorar isso um bocado. Já estou melhorando, já estou melhorando. Então depois você volta aqui para contar essa história pra gente, pode ser? Pode ser sim, Cátia. Eu quero agradecer, né, esse momento, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, parabenizar pelo estilo do podcast, um estilo solto, informal, duro quando tem que ser duro, até porque tem um sopapo aí no meio. Tem um sopapo. Né? E a gente também tem que acostumar com esse tipo de situação, e a gente vai aprendendo.
né? E estou aqui à disposição. Se tudo se conformar, eu volto sim para a gente bater um papo E de se não novo. se confirmar, também volto. Volto sim, não tem problema nenhum. Até para contar por que não se confirmou. Tá certo. Desejamos sucesso para você. Vou aqui isolar um pouquinho. Isola. Bate na madeira, né? Então, sucesso para você. Muito obrigada mais uma vez, viu? Valeu. Fica Tchau, aqui com a tchau. gente enquanto a gente agradece aqui ao nosso público. A você, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Não esqueça, a Casa de Sopapo está em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. Esqueci alguém, André? Não, não esqueci de ninguém. Então, acompanhe a casa é sua, ajude a construí-la. Grande abraço. Lembrando que a Sete Comunicação Estratégica é quem realiza esse podcast com o apoio da WG Produções, a sua nova casa, a nova casa de Sopapo aqui na 3ª temporada. Grande abraço e até o próximo episódio.